Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor em nossas vidas. O nosso despertar com Cristo hoje vai falar sobre Daniel. Daniel, capítulo 1 e 2. O que aconteceu? A Babilônia sitiou Jerusalém. Nabucodonosor levou alguns jovens que tinham conhecimento, que eram da linhagem real, para que eles passassem para os homens que ensinavam e que aprendiam, os homens cultos ali, passassem a cultura de Jerusalém para eles. Mas que para isso eles teriam que passar 3 anos sendo preparados para entrar na presença do rei. E o que aconteceu? O rei ofereceu suas iguarias, eles iam se alimentar das iguarias do rei, do vinho do rei. Ali, durante 3 anos, eles aprenderiam algumas coisas dos caldeus e passariam ensinamentos para os caldeus de como era a cultura de Jerusalém. Mas, apesar das circunstâncias de Daniel estar ali preso, de repente perdeu a sua liberdade, não está mais no seu país. Apesar disto, no lugar dele se revoltar com Deus, não. Ele não quis nem se contaminar com as coisas do rei. Ele preferiu ser fiel a Deus, mesmo diante de uma circunstância tão difícil. Ele preferiu ser fiel a Deus. Então ele procurou aquela pessoa que ele era subordinado a ele e disse: eu não quero me contaminar com essas iguarias do rei, com o vinho. Vocês me permitiriam comer daquilo que eu já comia? E o homem responsável disse: não, assim você está querendo que o Nabucodonosor me mate, porque eu tenho que levar vocês depois do período dos 3 anos diante dele com uma boa aparência. Ele disse: pois só me dê 10 dias para que vocês entendam que se eu fizer desta forma, se vai dar certo. E aí vamos ver o que vocês vão decidir. E aí, passados 10 dias, eles comendo daquilo que aprenderam a comer em Jerusalém e sem se contaminarem. O que eu digo contaminarem, estou me referindo a Daniel e aos 3 amigos de Daniel. A não se contaminarem com as iguarias do rei, com as coisas do mundo. Eles estavam, depois desses 10 dias, mais bonitos, mais fortes, mais robustos do que aqueles outros que estavam se alimentando das iguarias do rei. Então, como aconteceu dessa forma, então o homem achou por bem que eles poderiam continuar assim, se alimentando da forma correta, sem se contaminarem. E o que aconteceu? Deus honrou a fidelidade do jovem Daniel. E Daniel e os seus 3 amigos, eles se tornaram especiais diante do rei. Porque aqui diz que em toda a matéria eles perceberam que ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. E aí o Senhor honrou Daniel. O Senhor deu a estes 4 jovens conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. E aí, no capítulo 2, o Nabucodonosor tem um sonho. E esse sonho o perturba muito, ele fica desesperado. E ele quer saber a interpretação desse sonho. Mas ele quer mais ainda, para ter certeza que a sua interpretação vai ser aquilo mesmo,
que seja verdadeira a interpretação, ele queria que os magos, os sábios, dissessem a interpretação, mas antes dissessem o que ele sonhou. Vejam que coisa difícil. O que ele sonhou. Então, os magos disseram, Senhor, não temos como dizer ao Senhor o que o Senhor sonhou. Diga-nos o sonho que nós teremos a interpretação. Mas aí Nabucodonosor ficou ainda mais revoltado e, ao entender que eles não iam fazer isso, fez um decreto determinando a morte de todos os sábios, de todos esses magos. E aí incluía dos sábios, Nabucodonosor incluía quem, meu Deus? Os 4 homens de Deus, Daniel e os seus 3 amigos. Então Daniel, ao saber que já estava sentenciado de morte, ficou querendo entender o que tinha acontecido. E ao tomar conhecimento que era para interpretar esse sonho, ele procura os seus 3 amigos e pede que eles orem com ele, para que Deus revele o que esse homem sonhou, para que ele acreditasse na interpretação e eles pudessem continuar vivos, poupar a vida de todos, não só dos 4, mas de todos os magos, todos os homens que estavam sentenciados à morte. E o que Deus fez? Deus, na sua infinita misericórdia, revelou a Daniel. E Daniel chegou diante do rei e disse ao rei, não só o que ele sonhou e a interpretação do seu sonho, mas o que o rei pensou antes de adormecer e sonhar. Olha que coisa linda. Está aqui, irmãos. Ele disse, quando o Senhor, isso Daniel falando para o rei, quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Então ele ainda diz isso, olha a humildade de Daniel. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. E aí depois que ele diz o que ele pensou e o que ele sonhou, ele diz para o Senhor o que pensou e o que sonhou, ele vai, o rei vai e diz no capítulo 2, no versículo 47, o rei diz a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Ele foi capaz de revelar o mistério porque Deus ouviu o clamor dele. Então, você, jovem, que talvez esteja muito revoltado hoje, que não nasceu no lar cristão, onde você tenha aprendido de Deus. Deus, ele está de braços abertos para transformar a sua vida, tirar você do cativeiro que você vive hoje. Você dependente de drogas, você que está sofrendo, que se sente impotente, que se sente incapaz de mudar sua história. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te capacitar. Honre a Ele como Daniel fez. Daniel tinha tudo para se contaminar. Mas Daniel preferiu obedecer a Deus, andar com Deus. Jovem, ande com Deus. Que você vai ver como tudo vai mudar. Nenhuma droga vai te alegrar, como a presença do teu Criador. Busque o Senhor, peça forças a Ele. Ande na presença dEle, que você vai ver a diferença de tudo que vai acontecer na sua vida. Você será extremamente agraciado por Deus. Acorda, desperta, jovem. É tempo de você começar a interceder. Olhe que Daniel, ali quando Deus revelou o sonho, ele salvou a vida de muitas pessoas que também estavam condenadas à morte, porque não revelavam o sonho. Então sejam bênção. Procure, jovem, ser bênção
para os seus pais. Ah, se seu pai hoje tem dependência química, se seu pai foi até o causador de sua dependência química, comece a interceder por ele. Seu pai precisa de suas orações, sua mãe precisa de suas orações, seus irmãos precisam de suas orações. Desperta, jovem. Jesus está voltando. É tempo de reconciliação. Jesus ama muito a todos nós. Nós precisamos é de entrar na presença dele. Quando você entrar na presença dele, você terá uma vida plena. Aí você vai dar o testemunho. Você vai mandar nos comentários, neste canal, Despertar com Cristo, e nós vamos compartilhar. Nós vamos nos alegrar com a tua vitória, com a tua libertação, com a tua alegria. Creia tão somente e busque o Senhor. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus continue nos abençoando e que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Amém, irmãos.